Liturgia diária, Santos André de Soveral, Ambrósio Francisco e companheiros mártires, memória, terça-feira, 3 de outubro de 2023. Oração do dia. Deus de misericórdia, aumentai em nós a fé que, conservada à custa do próprio sangue, glorificou vossos mártires Santos André, Ambrósio e companheiros. Dai-nos também ser santificados pela vivência da mesma fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura. Leitura da profecia de Zacarias capítulo 8 versículos do 20 ao 23. Isto diz o Senhor dos Exércitos: virão ainda povos e habitantes de cidades grandes, dizendo os habitantes de uma para os de outra cidade: vamos orar na presença do Senhor, vamos visitar o Senhor dos Exércitos, eu irei também. Virão muitos povos e nações fortes visitar o Senhor dos Exércitos e orar na presença do Senhor. Isto diz o Senhor dos Exércitos: naqueles dias, 10 homens de todas as línguas faladas entre as nações vão segurar pelas bordas da roupa um homem de Judá, dizendo: nós iremos convosco, porque ouvimos dizer que Deus está convosco. Palavra do Senhor. Salmo responsório 86, 87. Nós temos ouvido que Deus está convosco. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo, ama as portas de Sião mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores. Na Filisteia ou em Tiro ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz: nasceu nela todo homem, Deus é sua segurança. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Deus anota no seu livro, onde escreve os povos todos, foi ali que estes nasceram. E por isso todos juntos a cantar se alegrarão e, dançando, exclamarão: estão em ti as nossas fontes. Nós temos ouvido que Deus está convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas capítulo 9 versículos do 51 ao 56. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Estes puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos, a fim de preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão da liturgia diária 3 de outubro de 2023. Site Mundo dos Católicos. Pouco depois de Jesus ter falado aos seus discípulos sobre o seu sofrimento, morte e ressurreição pendentes, lemos que Jesus tomou a firme decisão de partir para Jerusalém. Há muito sobre o que refletir nessa breve declaração. Em primeiro lugar, Jerusalém era o lugar do templo onde os sacrifícios de animais do Antigo Testamento aconteciam como uma prefiguração do único e último sacrifício que estava por vir. Jesus veio a este mundo como o Cordeiro de Deus, a vítima sacrificial que morreria pelos nossos pecados. Ele conhecia seu fim último neste mundo e sabia que isso exigiria muito sofrimento. Este conhecimento do seu sofrimento futuro é o contexto fundamental desta passagem hoje. À medida que o sofrimento e a morte de Jesus se aproximavam, ele tornou-se cada vez mais determinado, na sua vontade humana, a cumprir a vontade do Pai, entregando a sua vida. É claro que Jesus sempre cumpriu a vontade do Pai, mas pouco a pouco a manifestação humana da determinação de Jesus tornou-se cada vez mais pronunciada. A virtude humana específica que lentamente se manifestou foi a coragem. Coragem espiritual é a capacidade sobrenatural de abraçar a vontade do Pai quando sua vontade leva uma pessoa a uma vida de sacrifício. Dentro da nossa natureza humana decaída, tendemos a evitar o sacrifício. Muitas vezes trabalhamos para evitar conflitos e sofrimento e para abraçar o caminho mais fácil da vida. Portanto, ficar cara a cara com algum sofrimento futuro traz à tona a tentação do medo, e esse medo requer coragem para superá-lo. À medida que seu sofrimento se aproximava, a tentação de temer tornou-se mais forte, como resultado, sua perfeita virtude de coragem tornou-se mais manifesta. Observe que Jesus não apenas decidiu ir a Jerusalém para oferecer sua vida em sacrifício, como também decidiu resolutamente fazê-lo. Não houve vacilação, nem dúvida sobre a vontade do Pai, nem hesitação, nem medo.
Seu amor sacrificial perfeito tornou-se lentamente manifesto para todos verem. Outra razão pela qual Jesus se tornou resoluto na sua determinação de viajar para Jerusalém foi para testemunhar o seu amor aos seus discípulos. Eles próprios precisavam de coragem. Assim, ao ouvirem Jesus falar sobre o que estava por vir em Jerusalém e ao testemunharem sua determinação inabalável, eles também foram encorajados e fortalecidos para superar as tentações do medo. É claro que eles só aperfeiçoaram essa virtude mais tarde em suas vidas, quando também seguiram os passos de Nosso Senhor, entregando suas próprias vidas como mártires. Reflita hoje sobre aquilo que causa medo e ansiedade em sua vida. Se esse sofrimento for causado por você mesmo, procure retificá-lo. Mas se esse sofrimento é uma cruz que Nosso Senhor está chamando você a abraçar com amor, faça-o com sacrifício e muita determinação. Não se deixe intimidar pelo peso da cruz que você recebeu na vida. As cruzes que somos chamados a abraçar são sempre capazes de se transformar em graça. Permita que a coragem cresça dentro de você e permita que o testemunho de Nosso Senhor o encoraje enquanto você procura imitar seu amor sacrificial. Mártires da Eucaristia em terras brasileiras. Homilia dia 3 de outubro de 2023. Site Padre Paulo Ricardo. O sangue dos mártires de Cunhaú nos recorda o zelo ardentíssimo que devemos ter pela Sagrada Eucaristia, na qual adoramos verdadeiramente a Cristo, vivo e glorioso, e pela qual precisamos estar dispostos a derramar o nosso sangue. Celebramos hoje a memória de santos mártires brasileiros, André de Soveral, Ambrósio Ferro e companheiros mártires, santos que defenderam a fé católica, preferindo morrer a não negar a própria fé. O Rio Grande do Norte, na época desses martírios, em 1645, foi invadido por holandeses que, em sua maioria, eram calvinistas. Por uma série de arbitrariedades e crueldades, esses católicos foram aprisionados em 2 ocasiões, primeiro em julho daquele ano, em Cunhaú, depois no dia 3 de outubro, em Uruaçu. Foram ao todo 30 mártires. Entre eles, havia 2 sacerdotes. São os que encabeçam a lista, em André de Soveral, jesuíta que passará para o clero diocesano, e Ambrósio Ferro, que tudo indica fosse português, não nascido no Brasil. Havia também numerosos leigos, mas foram canonizados somente os 30 cujos nomes nos são conhecidos. Provavelmente, poderíamos acrescentar muitos santos mais à lista, porque se estima que os mortos massacrados foram em torno de 70. Os algozes queriam obrigar os católicos a abraçar o calvinismo e, por isso, para que não fizessem preces católicas, a muitos torturaram cruelmente e arrancavam línguas e braços, crianças eram decepadas ao meio, muitos foram degolados. Todo esse sangue foi derramado exatamente porque havia uma certeza no coração destes santos católicos brasileiros, o fato de que é somente na Santa Igreja Católica e na verdadeira fé que temos os meios que nos conduzem à salvação. Sei que estamos num tempo de relativismo religioso. É claro, o ecumenismo, o diálogo ecumênico, pode ser feito, mas sem renunciar à fé verdadeira católica, que nos diz que os meios sobrenaturais da graça que estão nos sacramentos, somente a Santa Igreja Católica os tem. Infelizmente, miseravelmente e lamentavelmente, os protestantes jogaram fora todo o sistema sacramental da Igreja quando Lutero, Calvino e outros quiseram fazer a reforma da Igreja. Na verdade, o que eles estavam fazendo era uma rebelião contra o poder dos sacerdotes. Assim, podemos definir o protestantismo como uma religião cristã sem sacerdócio ordenado. Ora, nós católicos cremos verdadeiramente que é por meio dos sacerdotes e dos sacramentos por eles administrados que temos os meios da nossa salvação. Jogá-los fora é como um náufrago em pleno alto mar jogar fora o seu bote salva-vidas. Somos salvos verdadeiramente pelos meios, divinos e sobrenaturais, que nosso Senhor Jesus Cristo deixou à sua única e santa Igreja Católica. Rezemos a Deus para que, pela intercessão dos santos mártires brasileiros, sejamos verdadeiramente homens de fé, dispostos a derramar o sangue para viver e morrer na Santa Igreja Católica.